Imagina acordar, caminhar até o espelho e pela primeira vez em muito tempo notar algo diferente. A luz da manhã entra pela janela e reflete no rosto, revelando um brilho leve, quase esquecido. As marquinhas parecem mais suaves, a textura mais lisa e aquele aspecto cansado simplesmente não está mais lá. E o curioso é que nada disso veio de um creme caro ou de um tratamento estético. Veio de dois olhinhos simples, guardados na cozinha. Pois é, foi exatamente assim que começou a transformação de Dona Clarice, 64 anos, professora aposentada e vaidosa desde sempre. Durante décadas, ela acreditou que juventude de pele tinha preço. Gastou o que podia e o que não podia em frascos que prometiam milagre. Sérums com nomes franceses, cremes que diziam efeito lifting imediato, ampolas com promessas de colágeno instantâneo. Mas o espelho, esse juiz silencioso, continuava mostrando a mesma história. Pele opaca, marcas cada vez mais fundas e uma sensação constante de frustração. Eu fazia tudo certo, mas parecia que a pele piorava, dizia ela, rindo de si mesma, sem saber que a resposta estava escondida entre as prateleiras da própria cozinha. Numa tarde qualquer, enquanto separava vidros e potes para reciclagem, Clarice encontrou dois frascos esquecidos, um de óleo de coco virgem, outro de óleo de rícino, que ela usava no cabelo. Foi ali, sem querer, que algo se acendeu. Ela lembrou de uma frase que ouvira do Dr. Lair Ribeiro em uma entrevista antiga. A natureza é perfeita. O que ela junta, o homem é que separa. Aquela ideia ficou martelando na cabeça dela o resto do dia. E se o segredo da pele saudável não estivesse nos laboratórios, mas nas combinações simples que a natureza já criou? E se os cremes caros estivessem apenas mascarando o que o corpo poderia regenerar sozinho? Movida pela curiosidade, Clarice fez um teste. Misturou os dois óleos em partes iguais, guardou num frasquinho de vidro âmbar que tinha em casa e decidiu aplicar algumas gotas na manhã seguinte. Ao acordar, lavou o rosto com sabonete neutro, deixou a pele levemente úmida e aplicou 3 gotinhas na palma das mãos. Aqueceu com um leve atrito e pressionou o óleo no rosto, do pescoço até a testa. Não esperava nada, mas sentiu algo diferente. A pele ficou macia, respirando. Nenhum ardor, nenhum peso, nenhuma oleosidade. Durante o dia, notou que a pele não repuxou como de costume. À noite, o toque ainda era suave, como se tivesse passado por um tratamento profissional, repetiu no dia seguinte. Depois, no outro. E em poucos dias, a transformação começou a aparecer de verdade. As linhas finas ao redor da boca e dos olhos começaram a suavizar. O brilho natural voltou, e até as amigas da caminhada matinal começaram a comentar. Clarice, o que você andou fazendo? Parece mais descansada. Intrigada, ela começou a pesquisar o porquê daquilo estar funcionando. Foi quando descobriu que a ciência moderna já confirmava o que a sabedoria antiga sabia há séculos. O óleo de coco contém ácido láurico, capaz de atravessar a barreira da pele e estimular a produção de colágeno. Já o óleo de rícino é riquíssimo em ácido ricinoleico, um composto com ação regeneradora e anti-inflamatória. Quando usados juntos, eles criam um efeito de cooperação. Um abre os poros, o outro penetra profundamente, levando nutrição e ajudando a reter a umidade. O resultado? Uma pele que não depende de milagre, mas de método. E Clarice, sem perceber, havia redescoberto um segredo que a indústria cosmética tenta esconder há décadas. Constância e simplicidade valem mais do que qualquer rótulo caro. Mas o que muita gente não sabe, e que o próprio Dr. Lair explica, é que o erro não está apenas no produto, e sim no modo de uso. A aplicação, o momento do dia e até a temperatura da pele fazem toda a diferença. E é exatamente sobre isso que eu vou te contar agora. O ponto cego da beleza moderna, que envelhece silenciosamente milhares de rostos todos os dias. Sabe o que é curioso? Dona Clarice sempre acreditou que o segredo da pele bonita
estava dentro de um frasco caro. E ela não está sozinha. Milhões de mulheres cresceram ouvindo que quanto mais difícil de pronunciar o nome de um produto, melhor ele deve ser. Palavras como ácido hialurônico microencapsulado, peptídeos biomiméticos e colágeno marinho hidrolisado soam tão sofisticadas que a gente acredita antes mesmo de testar. Mas o que ninguém conta é que, na maioria das vezes, o que faz diferença não é o nome bonito, é o contato verdadeiro com a pele, o toque, a constância, o equilíbrio certo entre limpeza, hidratação e proteção. Tudo o que Clarice descobriu por acaso e que o doutor Lair Ribeiro sempre ensinou. A saúde não se compra, se conquista com o hábito certo repetido todos os dias. E se há um hábito que a indústria cosmética fez questão de apagar da memória das pessoas, é o da simplicidade. Hoje, a rotina de beleza virou uma corrida por novidades. Sérums, boosters, primers, filtros de luz azul, máscaras de ouro, cremes de colágeno, uma sequência tão longa que muitas vezes a pele fica mais confusa do que cuidada. Clarice mesma tinha prateleiras cheias de potes abertos pela metade, uns ressecados, outros vencidos, e todos com a mesma promessa: resultado em 7 dias. O que ninguém dizia é que o resultado verdadeiro não vem de fórmulas milagrosas, vem de equilíbrio fisiológico. O Dr. Lair explica isso de maneira muito simples. A pele é o maior órgão do corpo humano. Se você entope os poros com produtos que ela não reconhece, ela se defende. E na defesa, envelhece. Foi exatamente o que Clarice percebeu quando começou a limpar o rosto apenas com sabonete neutro e aplicar a mistura dos óleos. Pela primeira vez, a pele não reagiu, não irritou, não reclamou. Era como se ela estivesse dizendo: agora sim, você entendeu o que eu preciso. E existe uma razão biológica para isso. A pele humana é formada por camadas que se comunicam o tempo todo. Quando ela reconhece um componente natural, como os ácidos graxos dos óleos vegetais, as células cutâneas se abrem para receber. Mas quando o que chega é uma mistura sintética cheia de conservantes, silicones e fragrâncias artificiais, o corpo entende como uma invasão. Resultado? Inflamação silenciosa, sensibilidade e envelhecimento precoce. O que muitas pessoas chamam de pele ressecada é, na verdade, uma pele em defesa. Ela está fechando as portas para se proteger. E foi isso que Clarice aprendeu na prática, observando o espelho dia após dia. Menos era mais. E quanto mais natural, mais harmônico o resultado. Mas há um segundo ponto, e esse é o que mais assusta. Grande parte dos produtos caros não hidrata de verdade. Eles maquiam a superfície da pele, criando uma sensação temporária de maciez que desaparece horas depois. Isso acontece porque muitos cosméticos usam derivados de petróleo, como a parafina líquida e a vaselina, que formam uma película artificial. Essa camada impede a perda de água por um tempo, mas também bloqueia a entrada de nutrientes. É como colocar um plástico sobre uma planta e esperar que ela cresça. Foi só quando Clarice entendeu isso que percebeu o tamanho da armadilha. Anos de cremes caros e promessas ilusórias haviam deixado sua pele dependente. Uma espécie de vício cosmético, como o corpo que precisa de café para acordar. Quando ela parou tudo, a pele demorou alguns dias para respirar de novo. Mas depois disso, o milagre aconteceu. O equilíbrio natural voltou. E talvez essa seja a grande lição que o Dr. Lair Ribeiro sempre reforça. O corpo sabe se regenerar. Só precisa que você pare de atrapalhar. O segredo não é inventar mais fórmulas, é permitir que o organismo faça o que ele já foi criado para fazer: se reconstruir. A mistura dos dois óleos despertou esse poder na pele de Clarice, porque respeitou a biologia, em vez de tentar enganá-la. E o mais impressionante é que a ciência moderna confirma exatamente isso. Pesquisas publicadas no Journal of Investigative Dermatology mostram que o óleo de coco melhora a função da barreira cutânea e estimula os fibroblastos, as células que produzem colágeno. Outros estudos
no International Journal of Toxicology demonstram que o óleo de rícino penetra mais profundamente do que quase qualquer outro óleo vegetal, alcançando as camadas onde a regeneração realmente acontece. Clarice não sabia desses dados, mas sua pele sabia. E, no fundo, era isso que importava. Quando Dona Clarice percebeu que aquela mistura simples estava realmente transformando sua pele, decidiu entender o porquê. Ela queria saber como dois ingredientes tão comuns, óleo de coco e óleo de rícino, podiam gerar resultados que nenhum creme caríssimo tinha conseguido entregar em anos. Foi então que descobriu que a explicação estava justamente onde menos se fala, na fisiologia da pele. A pele, como ensina o Dr. Lair Ribeiro, é um órgão inteligente. Ela respira, se defende, se regenera e até se comunica com o resto do corpo. Cada célula cutânea tem receptores que identificam o que é natural e o que é estranho, e é essa identificação que define se um produto vai nutrir ou agredir. O óleo de coco age como o primeiro mensageiro nessa história. Ele contém o ácido láurico, um tipo de gordura de cadeia média que tem uma característica única: o tamanho molecular pequeno. É justamente esse detalhe que permite que ele atravesse as camadas superficiais da pele com facilidade, algo que a maioria dos cremes industrializados jamais consegue. Quando esse ácido chega até a derme, ele estimula os fibroblastos, as células responsáveis pela produção de colágeno e elastina. Em outras palavras, ele não apenas hidrata, ele reativa a fábrica de juventude que estava adormecida sob as linhas de expressão. Mas o papel do óleo de coco vai além. Ele também é um poderoso antioxidante natural, combatendo os radicais livres que danificam as células da pele e aceleram o envelhecimento. É como se ele limpasse o terreno antes da reconstrução. Já o óleo de rícino entra em cena como o verdadeiro restaurador. Sua composição é dominada por um ácido graxo raro, o ácido ricinoleico, responsável por uma ação anti-inflamatória profunda e regeneradora. Ele penetra mais fundo, até as camadas onde o colágeno se rompe com o passar do tempo, e ajuda a reorganizar as fibras estruturais da pele. É um tipo de fisioterapia molecular que a natureza desenvolveu sozinha. O que poucos sabem é que esses dois óleos têm uma relação de cooperação perfeita. Enquanto o óleo de coco abre os poros e amacia as camadas externas, o de rícino entra com força, levando nutrientes e retendo a umidade. É uma dupla de ação complementar. Um abre a porta, o outro entra e faz o trabalho pesado. Foi exatamente essa sinergia que Dona Clarice criou, sem sequer saber o quanto era poderosa. Quando procurou informações científicas, descobriu algo que confirmou sua intuição. Um estudo publicado no International Journal of Molecular Sciences analisou a penetração cutânea de diferentes óleos e constatou que a combinação de ácido láurico e ricinoleico aumenta em até 23% a absorção dérmica em relação ao uso isolado de qualquer um deles. Outro trabalho, feito por pesquisadores da Universidade de Tóquio, observou que a aplicação manual, com aquecimento nas mãos e leve pressão sobre a pele, aumenta o fluxo sanguíneo local em 35%, acelerando a regeneração celular. Ou seja, Clarice, com seu jeitinho intuitivo, estava aplicando o método exato que a ciência moderna confirma como o mais eficaz. Mas a verdadeira chave estava na proporção correta. Durante as primeiras semanas, ela testou medidas diferentes até chegar ao ponto ideal. 3 colheres de sopa de óleo de coco, aproximadamente 60 ml, e 2 colheres de sopa de óleo de rícino, cerca de 40 ml. Essa proporção mantém a textura leve, fácil de espalhar e com absorção completa em menos de 2 minutos. Foi esse equilíbrio que permitiu que o ácido láurico e o ricinoleico trabalhassem em harmonia. Clarice começou a chamar a mistura de meu elixir das manhãs. Guardava o frasco num vidro âmbar com conta-gotas e aplicava religiosamente todos os dias, sempre após a limpeza matinal. Nunca esfregava, apenas pressionava e soltava as mãos no rosto, do pescoço até a testa.
O ritual levava menos de 2 minutos, mas fazia efeito o dia inteiro. E quando as amigas perguntavam o que ela tinha feito, Clarice respondia com simplicidade: nada demais. Só aprendi a ouvir minha pele. E talvez essa seja a frase que mais representa o espírito dos ensinamentos do Dr. Lair Ribeiro. O corpo fala. O problema é que a gente desaprendeu a escutar. A ciência confirma, a experiência comprova e a natureza agradece. Em 4 semanas, a pele de Clarice parecia mais firme, mais viva e com um brilho natural que nenhum cosmético conseguiu reproduzir. Mas o segredo não termina aqui. O que consolidou esse resultado foi o ritual diário e o cronograma de aplicação que ela criou com constância e disciplina. Dona Clarice sempre dizia que o segredo do sucesso não era o produto, era o ritual. Foi o que o Dr. Lair Ribeiro sempre defendeu. A constância é o que separa quem busca saúde de quem realmente a conquista. E foi exatamente essa constância que fez toda a diferença no tratamento dela. Todas as manhãs, antes mesmo do café, Clarice lavava o rosto com sabonete neutro e deixava a pele levemente úmida. Colocava 3 gotinhas da mistura mágica na palma da mão. Nada mais do que isso. Aquecia o óleo com um leve atrito entre as palmas por uns 15 segundos, até sentir a temperatura morna, e então começava o processo. Primeiro, pressionava as mãos no pescoço. Depois, subia com movimentos lentos para a mandíbula, bochechas e testa. Nunca esfregava, apenas encostava, pressionava e soltava. Essa sequência simples ajudava a empurrar os nutrientes para dentro dos poros sem agredir a pele. Nos últimos segundos, fazia batidinhas leves ao redor dos olhos e da boca. Uma técnica que aprendeu em um vídeo sobre massagem facial japonesa, mas que agora fazia sentido fisiológico. O toque suave estimula a microcirculação e ativa a oxigenação da pele. O tempo total? 2 minutos. Mas o efeito durava o dia inteiro. Após aplicar, ela esperava a absorção completa e finalizava com protetor solar, como ensinava o Dr. Lair. Nenhum tratamento de rejuvenescimento funciona se você não proteger o que reconstrói. E foi assim, com disciplina e paciência, que Clarice começou a notar mudanças sutis, pequenas no início, mas cumulativas e reais. Na primeira semana, o toque da pele mudou. Aquela sensação de aspereza desapareceu. Ela descrevia como pele de pêssego. Não por estética, mas porque o rosto finalmente parecia vivo e hidratado de dentro para fora. Era a fase de adaptação, onde o corpo reconhece a nova rotina e começa a se equilibrar. Na segunda semana, veio o brilho natural. Não era oleosidade, era vitalidade. A circulação estava mais ativa e a textura mais uniforme. Clarice até reparou que a base de maquiagem rendia mais e assentava melhor, como se o rosto tivesse virado um tecido novo. Na terceira semana, o resultado ficou visível para todos. As amigas do grupo de caminhada começaram a notar. Clarice, o que você fez? Tá diferente! Ela ria, desconversava, mas por dentro sabia. Era a paciência dando resultado. Na quarta semana, veio a virada. Ao comparar fotos antigas com as atuais, ela quase não acreditou. As marcas profundas ao redor da boca haviam suavizado. A flacidez do pescoço reduziu e até os cantos dos olhos pareciam mais erguidos. Não era milagre, era biologia em ação. Clarice passou a anotar cada mudança num caderninho. Chamava de Meu Diário da Pele. Ali, ela registrava datas, sensações e até pequenas descobertas. Hoje, apliquei com o rosto um pouco mais úmido. Absorveu ainda mais rápido. No frio, o óleo endureceu. Deixei o frasco em banho-maria por 2 minutinhos e ficou perfeito. Esses detalhes simples viraram parte do aprendizado. E como a pele reagiu tão bem, ela começou a adaptar o ritual. Nos dias mais secos, adicionava uma gota extra de óleo de rícino. Quando estava mais quente, reduzia para 2 gotinhas da mistura. A pele respondia com equilíbrio. Mas o que realmente consolidou os resultados foi o horário da aplicação. Ela descobriu, lendo um artigo recomendado pelo Dr. Lair, que pela manhã a pele está mais permeável
e retém melhor a hidratação. À noite, o corpo já entra em processo de autorreparação e o excesso de óleo pode atrapalhar. Por isso, ela manteve o ritual sempre ao amanhecer e foi o ponto-chave da transformação. Em pouco mais de um mês, Dona Clarice passou a sentir algo que nenhuma embalagem promete: confiança. O espelho deixou de ser um lembrete de tempo e passou a ser um reflexo de cuidado. Ela entendeu na prática que juventude não é ausência de rugas, é presença de vitalidade. E quando uma amiga lhe perguntou se ela ainda usava os cremes antigos, Clarice respondeu sorrindo: "Uso sim, mas agora uso a natureza como meu laboratório." E é exatamente essa visão que o Dr. Lair Ribeiro sempre tenta despertar nas pessoas. O corpo é a melhor farmácia que existe. Só precisa da matéria-prima certa e da constância necessária. Mas, como em todo processo natural, há detalhes que exigem atenção. Pequenos erros que podem comprometer os resultados e ajustes que transformam um bom ritual num protocolo ainda mais poderoso. Nem tudo foi perfeito desde o início. Dona Clarice, empolgada com os resultados das primeiras semanas, cometeu alguns deslizes que quase comprometeram o progresso. E foi justamente aprendendo com esses erros que ela aperfeiçoou o ritual até transformá-lo num verdadeiro protocolo de regeneração natural. O primeiro erro foi o mais comum: exagerar na quantidade. Não era oleosidade, era vitalidade. A circulação estava mais ativa e a textura uniforme. Clarice até reparou que a base de maquiagem rendia mais e assentava melhor, como se o rosto tivesse virado um tecido. Na terceira semana, o resultado ficou visível para todos. As amigas do grupo de ninhada começaram a notar. "Clarice, o que você fez?" "Tá diferente." Ela ria, desconversava, mas por dentro sabia. Era a paciência dando resultado. Na quarta semana, veio a virada. Ao comparar fotos antigas com as atuais, ela não acreditou. As marcas profundas ao redor da boca haviam suavizado, a flacidez do pescoço reduziu e até os cantos dos olhos pareciam mais erguidos. Não era milagre, era biologia em ação. Clarice passou a anotar cada mudança num caderninho. Chamava de "meu diário da pele". Ali, ela registrava datas, sensações e até pequenas descobertas. Hoje, com o rosto um pouco mais úmido, absorveu ainda mais rápido. No frio, o óleo endureceu. Deixei o frasco em banho e como a pele reagiu tão bem, ela começou a adaptar o ritual. Nos dias mais secos, adicionava uma gota extra de óleo de rícino. Quando estava mais quente, reduzia para 2 gotinhas da mistura. A pele respondia com equilíbrio, mas o que realmente consolidou os resultados foi o horário da aplicação. Ela descobriu, lendo um artigo recomendado pelo Dr. Lair, que pela manhã a pele está mais peável e retém melhor a hidratação. À noite, o corpo já entra em processo de autorreparação e o excesso de óleo pode atrapalhar. Por isso, ela manteve o ritual sempre ao amanhecer e foi o ponto-chave da transformação. Em pouco mais de um mês, Dona Clarice passou a sentir algo que nenhuma embalagem promete: confiança. Ele deixou de ser um lembrete de tempo e passou a ser um reflexo de cuidado. Ela entendeu na prática que juventude não é ausência de rugas, é presença de vitalidade. E quando uma amiga lhe perguntou se ela ainda usava os cremes, Clarice respondeu sorrindo: "Uso sim, mas agora uso a natureza como meu laboratório." E é exatamente essa visão que o Dr. Lair Ribeiro sempre tenta despertar nas pessoas. O corpo é a melhor farmácia que existe. Só da matéria-prima certa e da constância necessária. Mas, como em todo processo natural, há detalhes que exigem atenção. Pequenos erros que podem comprometer os resultados. E Dona Clarice, empolgada com os resultados das primeiras semanas,
Cometeu alguns deslizes que quase comprometeram o progresso, e foi justamente aprendendo com esses erros que ela aperfeiçoou o ritual até transformá-lo num verdadeiro protocolo de regeneração natural. O primeiro erro foi o mais comum. E não era oleosidade, era vitalidade. A circulação estava mais ativa e a textura mais uniforme. Clarice até reparou que a base de maquiagem rendia mais e assentava melhor, como se o rosto tivesse virado um tecido novo. Na terceira semana, o resultado ficou visível para todos. As amigas do grupo começaram a notar. Clarice, o que você fez? Tá diferente! Ela ria, desconversava, mas por dentro sabia. Era a paciência dando resultado. Quarta semana veio a virada. Ao comparar fotos antigas com as atuais, ela quase não acreditou. As profundas ao redor da boca tinham suavizado. A flacidez do pescoço reduziu. Até os cantos dos olhos pareciam mais erguidos. Não era milagre. Era biologia em ação. Clarice passou a anotar cada mudança num caderninho. Chamava de Meu Diário da Pele. Ali, ela registrava datas, sensações e até pequenas descobertas. Hoje, apliquei com o rosto um pouco mais úmido. Absorveu ainda mais rápido. No frio, o óleo endureceu. E como a pele reagiu tão bem, ela começou a adaptar o ritual. Nos dias mais secos, adicionava uma gota extra de rícino. Quando estava mais quente, reduzia para 2 gotinhas da mistura. A pele respondia com equilíbrio, mas o que realmente consolidou os resultados foi o horário da aplicação. Ela descobriu, lendo um artigo recomendado pelo Dr. Lair, que pela manhã a pele está mais permeável e retém melhor a hidratação. À noite, o corpo já entra em processo de autorreparação e o excesso de óleo pode atrapalhar. Por isso, ela manteve o ritual sempre ao amanhecer e foi o ponto-chave da transformação. Em pouco mais de um mês, Dona Clarice passou a sentir algo que nenhuma embalagem promete: confiança. O espelho deixou de ser um lembrete de tempo e passou a ser um reflexo de cuidado. Ela entendeu na prática que juventude não é ausência de rugas, é presença de vitalidade. E quando uma amiga lhe perguntou se ela ainda usava os cremes antigos, Clarice respondeu sorrindo: Uso sim, mas agora uso a natureza como meu laboratório. E é exatamente essa visão que o Dr. Lair Ribeiro tenta despertar nas pessoas. O corpo é a melhor farmácia que existe. Só precisa da matéria-prima certa e da constância necessária. Mas, como em todo processo natural, há detalhes que exigem atenção. Pequenos erros que podem comprometer os resultados e ajustes que transformam um bom ritual num protocolo ainda mais poderoso. Nem tudo foi perfeito. Dona Clarice, empolgada com os resultados das